Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Naira, tenho 24 anos, sou advogada e ativista pela educação. Nesse vídeo eu vou contar como eu me tornei assessora parlamentar, como é que eu comecei a trabalhar nos bastidores da política. E eu também gravei um vídeo lá na minha casa contando um pouco da minha trajetória. Quando eu tava no final da faculdade de Direito, eu já tinha OAB, já podia começar a advogar, mas eu não queria. Eu queria mesmo era trabalhar no setor público, porque ali eu achava que era o caminho mais promissor para causar o impacto que eu sempre quis na sociedade. Por isso, eu comecei a ir atrás de processos seletivos que facilitassem a entrada de pessoas comuns na gestão pública e na política. E eu conheci o Legisla Brasil, uma organização que facilita a entrada de jovens, pessoas comuns, para se tornarem assessores e estagiários nas câmaras municipais, nas assembleias e no Congresso Nacional. Eu participei desse processo seletivo, fiz todas as provas, todas as entrevistas e fui aprovada. Essa organização me avisou que o deputado Daniel José, deputado estadual por São Paulo pelo Partido Novo, que tinha acabado de ser eleito no final do ano de 2018, estava fazendo um processo seletivo para compor o gabinete dele. Ele estava contratando pessoas técnicas para formar o time dele, que começaria no mandato no início de 2019. Como ele é um cara que eu gosto bastante, tanto pela trajetória quanto pela capacidade técnica e pela pauta da educação, que é a minha paixão, eu participei do processo seletivo dele também. E para minha alegria, eu fui aprovada e ele me contratou. Foi quando eu comecei a trabalhar efetivamente nos bastidores da política. E como muita gente sempre me pergunta como é que é trabalhar com política e como é que é ver de perto, como é que essa engrenagem funciona, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para você esse mundo misterioso da Assembleia Legislativa. É importante falar que o mandato que eu trabalhei era um mandato de renovação política, ou seja, se distanciava daquela coisa antiga, daqueles caciques que a gente está acostumado a imaginar quando a gente fala de política institucional. O meu trabalho, basicamente, era fazer pesquisas sobre o cenário da educação básica e da educação superior do estado de São Paulo e depois, com essas informações, construir os projetos de lei. Projetos de lei sempre baseados em evidências e em bons exemplos, ou seja, com justificativas plausíveis e que de fato fazem sentido para melhorar a educação de São Paulo inteira. Além disso, meu trabalho também como assessora era fazer o acompanhamento de plenário e de comissões, ou seja, sempre que o deputado ia para plenário, para algum tipo de votação, para algum tipo de discussão, eu ia junto e fazia todo aquele suporte que ele precisasse. E auxiliar na orientação se a posição do deputado ia ser sim ou não para aquela proposta. Eu também fazia muito acompanhamento de comissão de educação e cultura. Então toda semana tinha alguma reunião e o deputado, como era vice-presidente, ele tinha que estar antenado em tudo que ia acontecer ali. Alguns dias antes da data marcada da reunião, eu recebia a pauta com todos os projetos, o número, o nome e o que ele propunha. Eu tinha que estudar todos esses projetos e passar para o deputado exatamente qual era a proposta daquela ideia. Eu tinha que analisar antes se ele fazia sentido, se ele estava baseado em evidências, se ele apresentava um estudo de impacto econômico financeiro. Afinal, a gente sabe que o orçamento é enxuto, então as propostas têm sempre que fazer sentido com a quantidade de dinheiro que a gente tem e com o que a lei orçamentária prevê. Em linhas gerais, essas eram as minhas principais funções. Mas era um trabalho realmente muito intenso, porque a política é uma área muito intensa. São ideias divergentes, propostas divergentes, ideologias muito divergentes. Então o diálogo deve imperar sempre, porque isso faz parte da democracia. Então as discussões iam até tarde da noite e muitas vezes a gente saía sem uma resolução final. Foi uma experiência muito incrível trabalhar nos bastidores da política, ainda mais com educação. Eu pude ver de perto como é que funciona essa engrenagem e constatei que a política é muito importante para todas as pessoas. As decisões que são tomadas nas casas legislativas impactam a vida de muita gente. Então é super importante que as pessoas, que os cidadãos estejam ligados no que está acontecendo ali e quem são as pessoas que estão representando eles. Eu sei que é muito difícil acompanhar o que se acontece no Poder Legislativo Nacional. Muitas vezes os parlamentares usam termos que são muito difíceis de entender. Mas é muito importante também a gente saber que a Assembleia Legislativa é de fato a casa do povo. E sempre que a gente quiser fiscalizar e cobrar alguma coisa, as portas dessa casa do povo estão abertas pra gente. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários que eu vou te responder. E compartilhe o vídeo, curte, sininho, todas essas coisas.
Obrigada!